Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje, vamos dar uma olhada mais de perto naquelas ideias sobre os estágios de maturidade do eu, né? Os tais níveis de desenvolvimento. Isso mesmo. É uma continuação da nossa conversa sobre filosofia integral. A gente já falou de ólons, quadrantes, linhas. E agora, bom, vamos adicionar essa camada aí sobre como a nossa consciência evolui. Exato. A abordagem integral, ela funciona como um mapa, sabe? Um mapa bem completo da experiência humana. E os níveis de desenvolvimento são tipo os degraus nesse mapa. Mostram as etapas do nosso crescimento, da nossa evolução, de como a gente dá sentido para o mundo. É uma ferramenta e tanto, né? Para entender a gente e os outros. Com certeza. E o foco aqui é essa jornada do nosso eu, da nossa identidade mesmo, que acontece principalmente lá no quadrante superior esquerdo, o nosso mundo interior, né? Individual. Um ponto que eu acho crucial e que as perspectivas que a gente analisou reforçam bem é que cada estágio alcançado, ele inclui e transcende o anterior. Tipo, não é que a gente joga fora o que aprendeu, né? A gente integra. Isso. Integra. É fundamental. Ah, e só para lembrar, aquelas cores que a gente vai citar, infravermelho, magenta, etc., são só nomes, né? Rótulos para facilitar, tipo marcos no caminho. Perfeito. Então, vamos percorrer essa sequência, né? Vendo como essa atribuição de significado vai mudando. Começa tudo com o infravermelho arcaico, Isso, desde o nascimento. bem no comecinho. O foco é total na sobrevivência física, sabe? Necessidades básicas. É um estágio bem instintivo de fusão quase com o ambiente. E dessa base, assim, mais instintiva, lá pelos 2 anos, mais ou menos, surge o magenta mágico tribal. Isso. Aqui o pensamento é Mágico, né? impulsivo. A criança começa a se diferenciar um pouquinho, acreditando que, sei lá, seus pensamentos, seus rituais podem mexer com o mundo lá fora. Tem uma coisa de tribo, de pertencimento, mas ainda bem fundido. Essa diferenciação ainda é mínima. Aí, seguindo, lá pelos 4 anos, a gente entra no vermelho mágico mítico. O que se destaca aqui é o surgimento de um eu mais forte, mas ainda bem egocêntrico. Ah, o eu quero agora. Exatamente. A busca é por poder, por controle, gratificação na hora. A intencionalidade fica clara. Eu quero, eu prego. É uma afirmação importante da individualidade, né? Mesmo que ainda seja impulsiva. Total. E essa impulsividade toda, ela começa a ser, digamos, domada no âmbar mítico tradicional. Isso geralmente vem ali pelos 7, 8 anos e vai até a adolescência. Certo. Aí o foco muda para o grupo, né? Para as regras, para o pertencimento. Surge a capacidade de pensar mais concretamente, seguir as normas sociais. A identidade se define muito pelo papel no grupo, família, turma, nação. A lealdade é super importante. Mas como que isso se conecta com o vermelho, o anterior? Ótima pergunta. O âmbar, ele transcende aquele egocentrismo impulsivo do vermelho porque internaliza regras. Começa a pensar no bem do grupo, né? Só que um desafio comum aqui, que a gente vê nas análises, é o risco do conformismo exagerado, a dificuldade de questionar a autoridade, as tradições do próprio grupo. Entendi. Fica muito preso na caixinha às vezes. Exato. Faz sentido. E aí muitos seguem em frente, né? Na adolescência, juventude, pro laranja racional moderno. Aqui o pêndulo volta pro indivíduo, mas de um jeito diferente. Isso. O foco é na razão, na ciência, na realização pessoal, no sucesso, na autonomia. Aquela mentalidade do eu consigo conquistar o mundo com meu esforço, minha inteligência. Começa a questionar o tradicionalismo do âmbar, buscando eficiência, progresso individual. Exatamente. O laranja traz muitas conquistas, sem dúvida. Mas as perspectivas analisadas também mostram as sombras, né? O risco de um individualismo meio excessivo, a exploração de recursos de pessoas em nome do lucro e uma certa dificuldade com emoções, com nuances que não cabem muito na lógica racional. É, a razão acima de tudo, às vezes. Isso, o que acaba preparando o terreno para o próximo salto. Que seria o verde pluralista pós-moderno. Esse emerge mais na vida adulta para muita gente.
Aqui a perspectiva se abre bastante, né? Muito. Tem uma valorização da sensibilidade, da comunidade, da diversidade e igualdade. O foco sai do sucesso individual e vai mais para o bem-estar coletivo, para a harmonia entre culturas, rejeita hierarquias muito rígidas, busca o consenso. Sim, o verde traz uma compaixão, uma abertura enormes. Só que um desafio que aparece bastante nessas leituras é que, nessa busca por igualdade, por relativismo, às vezes ele tem dificuldade em estabelecer hierarquias de valor, sabe? Ou tomar decisões firmes quando os valores entram em conflito. Ah, tipo, fica difícil dizer o que é melhor ou pior? Exato. Pode cair numa espécie de paralisia por análise ou nivelar tudo por baixo, sem diferenciar. Entendi. E aí, finalmente, chegamos no turquesa integral. Um estágio que ainda é descrito como raro, complexo. Como que as descrições o caracterizam? Bom, o turquesa representa uma transcendência do ego ainda maior. Ele não joga fora os estágios anteriores. Ele integra todos numa visão sistêmica, global. Ele percebe a interconexão profunda de tudo. Consegue ver o valor em cada estágio anterior e como eles se encaixam num todo maior. Uau! Busca soluções que beneficiem a teia da vida como um todo, sabe? Integrando razão, emoção, corpo, espírito. É bem complexo. É fascinante ver essa progressão toda. E um ponto importante que foi ressaltado é que a gente não está fixo num nível só o tempo todo, né? De jeito nenhum. A gente opera em níveis diferentes, em áreas diferentes da vida, nas nossas várias linhas de desenvolvimento. Alguém pode ser super racional, laranja, no trabalho, mas talvez mais tradicional, âmbar, na família, por exemplo. Isso mesmo, precisamente. E a beleza da abordagem integral é justamente ajudar a gente a tomar consciência dessas nossas diferentes facetas, né? E de onde a gente está centrado, digamos assim, de modo geral. Reconhecer essas características na gente e nos outros é libertador. Com certeza. Muitos desafios que parecem impossíveis de resolver num estágio só encontram uma saída real quando a gente consegue acessar uma perspectiva mais ampla, do nível seguinte. Nossa, que jornada esclarecedora por esses níveis de maturidade. Entender esses estágios dá pra gente um vocabulário, um mapa para o nosso próprio crescimento. Exato. E a nossa exploração da filosofia integral não para por aqui, claro. Na próxima conversa, vamos investigar outro componente essencial desse mapa: os estados de consciência. Legal. Então, fica aí a reflexão para quem nos ouve. Como será que a compreensão desses diferentes estágios, dessas formas de dar sentido ao mundo, pode alterar a percepção sobre o próprio desenvolvimento e os desafios que aparecem no dia a dia? Uma ótima pergunta para a gente pensar. Continuem explorando essa paisagem interior tão rica. Até breve!